fé todas as probabilidades. Armando o anúncio da mulher de 95 anos, surpreendeu o pastor Armandes, da Letônia. A mulher, chamada Pauline, disse-lhe que queria converter uma casa de 2 andares, que possuía numa igreja adventista em Riga, capital do país. Ele então lhe apresentou o documento de propriedade, anterior à Segunda Guerra Mundial. O ano era 1991 e a Letônia preparava-se para restaurar certos direitos de propriedade privada, que não existiam em anos anteriores. As autoridades letãs queriam devolver as propriedades que tinham sido requisitadas pelo governo anterior aos seus proprietários originais, desde que possuíssem um documento legal de propriedade. Pauline tinha. Ele aguardava desde 1972, quando a proprietária anterior, Ana, deixou a casa para ele em testamento. Ana, antes de morrer, manifestou o desejo de que a casa fosse entregue à Igreja Adventista. O pastor Armandes nunca fez nenhuma reivindicação de propriedade, mas estava disposto a tentar. Eu pensei, por que não? Tudo começou quando uma mulher adventista chamada Ana perdeu sua propriedade, quando a Letônia se tornou parte da União Soviética na década de 1940. Ela possuía um grande terreno onde havia 2 casas, uma de 2 andares com 2 apartamentos em cada andar, e outra no rés do chão com 3 apartamentos. Ana amava a Deus e a Igreja Adventista de todo o coração, e estava convencida de que um dia recuperaria seus bens. Ela pensou que no futuro poderia recuperar a propriedade que antes lhe pertencera, e dá-la à Igreja Adventista. Ela contou seu desejo ao pastor, mas ele lhe disse que ela não poderia doar algo que não lhe pertencia mais legalmente. Irmã, nada disso é mais seu, disse-lhe. Como você vai doá-lo se seus documentos de propriedade são inúteis? Mas Ana estava confiante de que as coisas mudariam, e se ela não vivesse o suficiente para reivindicar legalmente a sua propriedade e entregá-la à igreja, ela encontraria alguém para ajudá-la. Resolveu escrever seus últimos desejos, nos quais deixou a propriedade para uma jovem amiga, Pauline. Em 1963, Ana assinou o testamento dando a propriedade a Pauline, com a condição de que, quando legalmente possível, ela a doasse à Igreja Adventista. O testamento foi assinado perante um notário e com 2 testemunhas, que eram 2 membros da igreja. Na realidade, o documento não tinha valor jurídico naquela época, isto é, Ana não era mais a proprietária do imóvel que antes era dela. Embora nada parecesse indicar que a lei iria mudar, a verdade é que o panorama sociopolítico mudou mais rapidamente do que se pensava. Infelizmente, Ana não viveu o suficiente para ver seu sonho se tornar realidade. Morreu aos 80 anos, em 1972, quase 20 anos antes de a Letônia recuperar certas leis de direitos de propriedade. Em 1991, Pauline decidiu cumprir a promessa que havia feito a Ana. Embora já tivesse 95 anos, apresentou os últimos desejos de Ana, bem como os documentos legais de propriedade, ao pastor Armandes. As 2 testemunhas que assinaram o testamento ainda estavam vivas, e também queriam que o sonho de Ana se tornasse realidade. Armandes concordou em ajudá-los, e Pauline assinou uma procuração para o pastor agir em seu nome. Foi assim que o pastor compareceu perante as autoridades e explicou o caso dos bens de Pauline. Mas foi um processo longo, que se tornou ainda mais complicado quando os filhos e netos de Pauline, que não eram adventistas, exigiram que a propriedade permanecesse na família. Porém, no final, o sonho de Ana prevaleceu. Pauline recebeu os documentos legais de propriedade e os entregou à Igreja Adventista, que aceitou a generosa doação e usou o prédio para realizar reuniões. Finalmente, o processo de construção de uma nova igreja foi concluído em 2004, 4 anos após a morte de Pauline, que faleceu aos 104 anos. O pastor Armandes está agora com 76 anos e aposentado. Ele mora em um dos apartamentos da propriedade que pertenceu a Ana. Ela adora contar a história de como 2 mulheres, Ana e Pauline, olharam para aquela propriedade com os olhos da fé. A fé dessas 2 irmãs foi incrível, diz ele. Ana e Pauline tinham muita fé em Deus. A oferta do 13º sábado deste trimestre proporcionará uma oportunidade de ensinar outras pessoas sobre a fé. Parte desse dinheiro ajudará a construir um edifício em Riga, capital da Letônia, que servirá como centro de influência,
onde serão ministradas aulas de línguas e programas de saúde. Obrigado pela sua generosidade.